Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar para vocês como vocês podem calcular os seus pontos para a imigração, ou seja, como vocês podem saber quantos pontos você tem aí e montar a estratégia, como eu vou melhorar a minha pontuação para ter mais chances de ser chamado para a imigração no Canadá. Se você é novo por aqui e gosta desse tipo de conteúdo, está tentando entender mais sobre como funciona e qual é esse processo, como fazer o seu planejamento para vir para o Canadá, o que é extremamente importante, não deixe de se inscrever no meu canal, que toda semana tem vídeo novo sobre imigração e muitas curiosidades. A primeira coisa que eu tenho aqui para vocês, a gente vai entrar no site que a gente vai calcular os nossos pontos aí para imigração. Deixa eu só diminuir a tela aqui. Para entrar no site do governo, a gente vai entrar em calculadora CRS e vai ser o primeiro link aí, basicamente, né? Presta atenção no link, mas tem que ser esse daqui, né? Que é o sic.gc.ca. E aí você vai entrar nesse link. E aí aqui, se você quiser traduzir a sua página, você pode traduzir. Mas aí lá embaixo, a última coisinha aqui, você vai poder começar a contar quantos pontos você tem. Então, vou fazer aqui o meu perfil junto, mas aí vocês vão colocando, né? Se você quiser abrir também o site aí, a gente vai fazendo junto, a gente vai fazendo. Então, vamos lá. Primeira pergunta, qual é o seu status civil? Se você é casado, se você é solteiro. Então, aqui... eu vou colocar o meu caso, que é Common Law, união estável, tá? Mas aí aqui, se você tem um casamento que foi anulado, se você é união estável, se você é divorciado ou separado, se você é legalmente separado, se você é casado, se você nunca foi casado ou você é solteiro, e se você é viúvo ou viúva. E aí ele vai perguntar... o seu esposo ou o seu parceiro de união estável, ele é um cidadão ou um residente permanente do Canadá? Então, vou colocar não aqui para mim. Se for sim no seu caso, você coloca aí de acordo com as suas próprias respostas. Que o seu esposo ou common law vai vir junto com você para o Canadá? Vou colocar assim. Quantos anos você tem? Então, aqui você vai colocar a sua idade. Por que eles perguntam isso? Porque o máximo de pontos ali que você consegue ganhar na imigração pelo fator idade, ele é entre o 25 e 34 anos, se eu não me engano. Então, a partir do momento que você faz 35 anos... A cada ano que passa, você começa a perder X tantos de pontos. Então, se você tá aí entre 25 e 34 anos, essa é a hora perfeita para você começar, pelo menos, a abrir o seu perfil aqui no site da imigração. Então, qual o seu nível de educação? Então, aqui a gente tem algumas opções. Nada ou menos que um high school. High school é o seu colegial. E aqui, secondary diploma. Isso daqui é se você tem uma graduação do terceiro colegial. Aqui é se você estudou um ano em uma universidade ou em uma faculdade ou algum tecnólogo em uma instituição de ensino superior, você coloca isso daqui. Curso aí de 2 anos. Aqui é se você tem um bacharel, né, independente de que. O status, né, desse diploma aí tem que ser bacharel. Aqui, se você tem 2 ou mais certificados, diplomas ou degrees. O degrees é como se fosse o bacharelado, tá? Diplomas são cursos normalmente um pouco mais curtos que um bacharelado, então por isso que a gente tem 1, 2, 3, né? Então, se o seu curso é de 1 ano ou de 2 anos, ele se encaixaria ali num diploma. Se você escolher esse, o que ele diz aqui é que pode ser um diploma, um certificado, ou pode ser um degree, que é o bacharelado, porém, pelo menos um deles precisa ser um curso de no mínimo 3 anos. Se você tem um bacharelado no Brasil e você fez um curso técnico de 1 ano, ou você fez algum outro curso, uma pós-graduação de 1 ano, você também entra aqui nesse 2 or more certificates, diplomas ou degrees. No meu caso, eu vou colocar isso daqui. E aí também se você tem um mestrado ou se você tem um doutorado. Então, vamos colocar esse daqui que é o meu caso. E aqui ele pergunta, você ganhou um Canadian Degree, Diploma or Certificate? Isso daqui que significa? Isso daqui só é aplicável se você veio estudar aqui e você fez o curso em um college público. Então, mesmo eu, por exemplo, eu vim e eu estudei aqui, eu tenho um diploma daqui, o meu college foi privado. Então, para a imigração, ele não vai contar nesta seção aqui para me dar pontos. Então, se você tem uma graduação, um diploma no Canadá e ele é college privado,
você vai colocar aqui que não, tá? Se ele é college privado. Se ele for college público, aqui você vai colocar que sim. E aí você vai colocar que tipo de diploma você recebeu ali ao completar essa graduação no college público do Canadá. Como o meu caso é não, vem aqui. E aí, só pra gente comentar, só pra eu comentar um pouquinho que eu falei aqui, eu tenho um vídeo também explicando, né, as diferenças de você vir e fazer um college privado e um college público, e tá aqui a diferença. Aqui é a prova da diferença entre você fazer um público e um privado. Aqui o privado, ele está me dando, né, um pouquinho de ponto a mais, porque aqui eu posso colocar que eu tenho 2 diplomas, né, que é um do Brasil e um outro aqui. Se eu escolho só o meu diploma do Brasil, coloco ele aqui, eu tenho só, tipo, X pontos. Mas como eu adicionei um a mais, mas necessariamente poderia ser um outro diploma no Brasil, né? Eu ganhei um pouquinho a mais de pontos. Agora, se você faz o college público aqui no Canadá, você vai ganhar, se eu não me engano, são até 20 pontos por preencher que sim nessa seção aqui. Mas esse não é o meu caso, então vamos continuar para esse vídeo não ficar extenso. Aí aqui ele vai pedir o seu idioma oficial, então você pode aplicar com o inglês e com o francês. Aí assim, se você tiver os 2 idiomas, você vai olhar para o idioma e falar assim, qual é a prova que eu tenho a maior nota? Se você tiver a maior nota em francês, você usa o francês como idioma principal. Isso não vai influenciar nada em onde você vai morar, nada disso. Só que vai te dar mais pontos. A pessoa que aplica o francês como primeiro idioma, se eu não me engano, ganha 30, 50 pontos extras. E para você aplicar com o francês como primeiro idioma, você precisa também ter uma pontuação mínima na prova de proficiência em francês. Caso contrário, você aplica o inglês como o seu idioma principal, então que vai ser aqui o meu caso. Então, você precisa fazer a prova, né, de proficiência, tanto inglês quanto francês. E aí, quando você estiver preenchendo aqui, a sua prova tem que estar válida. E qual que é a validade? 2 anos, tá? Então, você tem 2 anos aí, abriu o perfil, fez essa prova, passou 2 anos, você não foi chamado para imigração, você infelizmente vai ter que fazer essa prova de novo. Então, eu vou colocar assim que a minha prova tem menos de 2 anos. E aí, qual idioma que eu vou usar como primeiro idioma aí para minha aplicação? No meu caso, eu vou colocar o inglês. Então, o inglês a gente tem 2 provas, temos o CELPIP e temos o IELTS. E aqui a gente tem para o francês. O francês temos o TEF e TCF. O CELPIP, eu não sei se ele é aplicado no Brasil hoje em dia. Eu sei que ele não é aplicado em vários países. É diferente do IELTS. Eu sei que o IELTS é aplicado no Brasil. Já fiz o IELTS no Brasil. Mas se por acaso hoje você está assistindo esse vídeo, tiver a possibilidade já de fazer o CELPIP no Brasil, eu recomendo você verificar, dar uma olhada nas 2 provas, porque para mim o CELPIP foi muito mais fácil. O IELTS eu achei que ele tem muita pegadinha, coisa que você tem que pensar 3 vezes antes de responder, e também o estilo da prova é um pouco diferente. Eu achei o CELPIP mais fácil que o IELTS. Aí depois o francês a gente tem o TEF e o TCF. Achei o estilinho, né, dessas 2 provas muito parecido com o CELPIP, porque na verdade essas 3 provas, o CELPIP, o TCF e o TEF, elas foram criadas especificamente para a imigração no Canadá, diferente do IELTS. Então, voltando aqui no francês um pouquinho, eu fiz o TEF e também achei o TEF mais fácil do que o TCF. Então, eu estudei muito as 2 provas e resolvi ali que eu ia tentar fazer o TEF. Então, aí, quem tiver entre, né, o que fazer, essas são as minhas dicas e recomendações. Então, eu vou colocar aqui o CELPIP como meu primeiro idioma, que seria o inglês. Aí, aqui, o que vai acontecer? Você vai ter que chutar, se você não fez essa prova ainda, ou IELTS, né, tanto faz, você vai ter que chutar a nota que você pretende tirar nessa prova. E aí aqui você pode brincar, né, tipo, se você tirar 7, o mínimo, acho que se eu não me engano o mínimo é 7 pro inglês, tá? Então se você tirar 7 em todas, né, speaking, que é na fala, listening, na audição, reading, leitura e writing, escrita, se você tirar 7 lá, vai fazer um cálculo dos pontos. Tá, preciso melhorar a minha nota para conseguir mais pontuação, para ser mais fácil de eu ser chamado para a imigração. Então, você vai vir aqui, tá? E se eu melhorar um pouquinho, focar muito no speaking, na conversação? Quero tirar um 10. Vai lá e recalcula essa nota. E assim você consegue ir jogando e vendo, não, agora esse mês vou focar um pouco na redação. Treina, treina, treina a redação, tenta ir, não, quero tirar um 8 na redação. E aí você pode ir brincando com isso daqui, vendo, né, conforme você vai mudando aqui, qual vai ser a sua nota final lá na frente. Aí aqui ele pergunta, você tem algum outro teste de idioma? Eu vou colocar que sim, porque eu fiz o TEF
E aí, se você não tem nenhum outro idioma não, né? Se você não tem a prova de francês e não vai aplicar com francês, você coloca not applicable, que não é aplicável. Eu vou brincar aqui, colocar o TEF, e aí aqui a gente vai colocar uma nota qualquer. Aí a seção 6 é Work Experience, a sua experiência de trabalho. Então ele pergunta aqui, ó, nos últimos 10 anos, quantos anos de experiência de skilled work você teve no Canadá? Então, se você está no Brasil, isso daqui não vai ser nem aplicado para você, porque você não teve nenhuma experiência de trabalho no Canadá. Então, aqui a gente vai colocar nenhum. Tá? Aí aqui você pergunta para mim, Vivian, eu tô indo fazer aqui uma outra diferença onde você vai ganhar pontos se você vem fazer um college público. Então, Vivian, fui como estudante, né? Durante as minhas aulas, eu podia lá trabalhar meio período. Conta aqui? Não conta. Porém, se você vem num college público, quando você termina a graduação do college público, você tem uma permissão para ficar no país trabalhando em período integral, que é a chamada PGWP. Quando você aplica para o PGWP, aí sim, a partir deste momento, aí as pessoas conseguem vistos de 1, 2 a 3 anos para trabalhar integralmente, aí sim contaria para essa sessão. Se você veio fazer college privado, fez o co-op lá só porque você recebeu, né, pagamento, foi assalariado, trabalhei, você trabalhou, eu também trabalhei, estive aqui também nessa posição, mas infelizmente o site do governo não deixa a gente contar a nossa experiência de trabalho enquanto a gente está no período de estudo. Ah, eu vim do Brasil com visto de trabalho, já pode colocar aqui direto, porque é experiência canadense, tá? Eu, como não foi o meu caso, eu vou colocar aqui nenhum, né? Nos últimos 10 anos. Qual foi o total de anos que você tem aí em trabalho? Isso daqui eu vou explicar para vocês. Você vai ter que entender um pouquinho mais sobre o NOC, que é o NOC, né? NOC. E na verdade é uma lista de profissões. E essa lista de profissões vai ser categorizada em 0, 1, 2 e 3. Então, quando você entra lá no site do Job Bank, vai procurar o seu trabalho, qual que é a sua posição, o que você trabalhou? Eu trabalhei 10 anos no Brasil, mas qual que é a sua posição? Se ela tiver a categoria 0, 1, 2 ou 3, aí aqui você vai responder quantos anos de trabalho você tem dentro do seu trabalho, porém só se ele estiver nessas categorias. Então, aqui precisa ser pago, então se você trabalhou aí dentro desses 10 anos, você tá numa categoria ali que se encaixa aqui, mas 5 anos foram estágio que não foi remunerado, alguma coisa do tipo, você vai ter que excluir esses 5 anos, tá? Então tem várias regrinhas aqui dentro disso, se vocês quiserem que eu explique um pouco mais, deixa aqui nos comentários que aí eu faço um vídeo especificamente explicando o que entra aqui, o que não entra, como que vocês conseguem analisar a sua vaga de trabalho, né, o seu título, o seu cargo e ver em qual categoria ele entra. E também ele precisa ser integral. Então, vou colocar aqui que o meu caso foi 3 ou mais. E aqui ele pergunta, você tem algum certificado de qualificação de alguma província do Canadá? Eu aqui vou colocar não. Você pode ler aqui as especificações, mas é algum certificado de qualificação emitido no Canadá. Então, vou colocar não. Agora, pontos adicionais. Você tem uma valid job offer suportada através de um LMIA. Se vocês ainda também não viram o meu vídeo sobre as diferenças entre Job Offer e LMIA, não deixa de assistir, porque muitas pessoas se confundem. Não, mas espera aí, Job Offer e LMIA, gente, elas não são as mesmas coisas. E eu explico tudinho que é uma que é a outra lá nesse meu vídeo. Então, vou deixar até aqui para vocês não se esquecerem de ver ele depois. Então, aqui, se você tem uma job offer aqui, você vai colocar sim ou não. No meu caso, eu vou colocar que não. E aqui, você tem uma nomeação, algum certificado de nomeação por província. E aqui a gente vai colocar também que não. Aí, agora aqui, se você colocou lá atrás que você vai vir com um esposo, parceiro, aqui você vai colocar mais informações sobre essa pessoa. Então, você ou seu parceiro aí, a pessoa com quem você está aplicando junto, vocês têm pelo menos uma irmã ou irmão vivendo no Canadá como residente ou residente permanente ou canadense. E aí aqui tem algumas especificações, no meu caso aqui não. E aqui ele pergunta aí qual o nível mais alto de educação do seu parceiro. Tem que ter conseguido um Canadian Degree, né, um certificado, um diploma canadense,
ou você vai precisar fazer o ECA. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o que é o ECA, também deixe aqui nos comentários, que é um outro processo. Infelizmente, são vários pequenos processos que você tem que fazer ali para você conseguir vir e migrar para o Canadá, né? Se fosse fácil, já estava todo mundo aqui. E aqui ele pergunta, nos últimos 10 anos, quantos anos de experiência qualificada, né, dentro daquela categoria que eu mencionei, o seu parceiro, né, teve. Então, aqui também precisa ser, né, pago, precisa ser em período integral e precisa ser dentro do NOC 0, 1, 2 ou 3. E aqui ele pergunta, o seu esposo ou parceiro, ele fez a prova de proficiência do idioma? Então, vou colocar aqui que sim, CELPE. E aqui, finalmente, a gente vai poder calcular. Então, vamos calcular. Aí, vai falar do seu results. Vai especificar aqui, né, cada fator da sua nota. E lá no finalzinho vai ter o total da sua nota. Então, a sua nota é 433 pontos. Então, por exemplo, eu quero melhorar o meu inglês, porque eu preciso de 450 pontos. Então, vamos melhorar o inglês. Vamos colocar aqui que a gente tirou um 10 no inglês, que a gente é muito foda no inglês. Vou colocar 10 no inglês, vou vir aqui embaixo e vou calcular novamente, calcular. Vou aqui para baixo, vamos ver quanto. Olha para onde que foi a minha nota, gente. 547. Então, por isso que eu tô falando. A primeira fase que você precisa fazer é vir aqui nessa calculadora e ver quantos pontos você tem. Porque sabendo quantos pontos você tem, você precisa saber onde que você tá ali. Você tá muito atrás da nota de corte? Você tá muito à frente da nota de corte? Talvez se você fizer uma pós-graduação no Brasil, que vai sair mais barata, você vai pular para a categoria de 2 diplomas e aí você vai conseguir um ponto a mais, certo? Então, é muito importante você usar a calculadora para você calcular em mais ou menos a sua pontuação. Por exemplo, o parceiro aqui, né? Vamos colocar também, teve uma nota muito boa. Se quiser ainda aumentar mais a nota. Então, vamos calcular aqui. Aqui a gente vai bem para baixo, subiu para 555, também subiu ainda mais. Então, é assim que você vai brincar aqui nessa calculadora e assim você vai conseguir definir, né, com a sua estratégia, o que eu preciso fazer para melhorar a minha pontuação. Então é isso, espero que vocês tenham entendido mais ou menos ali como usar a calculadora para calcular os seus pontos e montar a sua estratégia, seu plano Canadá em cima disso. Beijo e até o próximo vídeo.